Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio de DNCast. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Lô. E hoje a gente está aqui com esse convidado maravilhoso. Pode se apresentar pra gente? Eu sou o professor Luiz. Mano, já vou começar falando. Pode falar palavrão? Não, é podcast de escola. Rica, tá? Espaçozinho de podcast, meu primeiro mesacast. Molecada, uma recepção maravilhosa da escola da molecada, só tenho a agradecer. E é isso, né? Pra quem me conhece aí das redes sociais, olha professor. E pra quem me conhece também, olha professor. E é isso, né? Vamos falar um pouquinho do tudo que tá acontecendo nas escolas aí. Deixa eu até mostrar pro pessoal aqui, ó. Quero só ao vivo. Adesivinho que a gente ganhou. Mostra aqui, ó. Tem mais aí, ó. Mostra aí. Fidelizar as pessoas, né? Presentinho. Ah, peraí, vamos ver se foca, né? Eu acho que não vai focar, talvez. Acho que vai. Colocar a mão atrás Talvez do focar. Esse que já foi. já. Não, já vai, já. Aqui, ó. E os broches que você pegou? Os broches tá tudo comigo mesmo. Oxi. E hoje, gente, Já cheguei causando discórdia. É verdade. E hoje, gente, aqui o nosso tema principal vai ser escola, sabe? Sempre... Nossa, travei aqui agora, hein? Travei. Ele tá tímido, gente. Tô tímido. Nosso tema principal vai ser escola, tá? Então a gente vai perguntar muitas coisas sobre relacionadas a isso. Também vamos perguntar um pouco da vida pessoal dele. E é isso aí, acompanha a gente. Pode falar aí, meu Deus. Ei, professor, quanto tempo. Nossa, como já tivesse visto ele, né? Cara, os seus meninos tá tão em choque, velho. Eles estavam até agora naturalmente conversando. Muita gente começou a te conhecer por conta disso, que foi sobre a petição que você tinha feito com o celular. Mano, eu queria mais entender o processo por trás daquilo. Como que você fez a petição? Como que foi? Não teve processo nenhum, gente. Tipo, eu já vinha falando já há algum tempo a respeito de proibição do celular, inclusive no Manual de Sobrevivência do Estudante, que é o livro que eu fiz com o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre essas questões dentro da escola. A gente já falava dessa questão da proibição do celular não fazer muito sentido nem pedagógico, no sentido da necessidade da gente educar a nossa sociedade para a cidadania digital, e nem no sentido de, tipo, ser agradável para vocês no ambiente escolar, sendo que pode ser uma ferramenta incrível e em vez de, tipo, montar um programa que fizesse isso acontecer dentro das escolas, simplesmente partindo por uma proibição sem levar em consideração como vocês estavam se sentindo em relação a isso. E aí a molecada, daí de repente veio a lei, e a molecada ficou revoltada, e eu falei, pô, vou de bobeira aqui, tá ligado? Vamos fazer uma petição aí contra essa proibição. Jamais achei que fosse acontecer de viralizar, porque o meu conteúdo, ele já não viraliza muito, por ser um conteúdo delicado, que é meio crítico à estrutura educacional e etc. Só que, pô, a molecada é incrível, velho. A molecada, tipo, começou a compartilhar o bagulho que nem louco, começou a encher o saco, quebrou o TikTok. A gente quebrou o TikTok em 2 dias, 1,5 milhão de assinaturas. E, bom, depois a gente refinou aquele texto da petição para colocar ali um projeto de lei, uma alternativa, que era para o quê? Para uma regulamentação pedagógica. Ou seja, continua restrito na sala de aula, gente, porque atrapalha. Isso é um fato, atrapalha, cientificamente falando, atrapalha. Assim como várias outras distrações dentro da sala de aula atrapalha. Então, continuasse a restrição na sala de aula, mas que, primeiro, não houvesse abuso das escolas tentando impedir a molecada de estar com a posse do celular, porque a lei é de proibição de uso. Não é que vocês não podem trazer, que vocês não podem olhar a hora nem nada do tipo, não pode usar o celular na escola. E aí a gente sabe que, por conta da proibição, algumas escolas começaram a tentar pegar os aparelhos, obrigar a molecada a entregar o aparelho, mesmo não garantindo que se acontecesse alguma coisa com o aparelho ia se responsabilizar. E aí ficou meio abusivo, né? Como tem várias questões dentro da escola que são abusivas contra os direitos da criança e do adolescente, e que, tipo, estão envolvidos nessa ideia de escola de, tipo, de controle, de obediência, de todo mundo quieto, todo mundo comportado, o pessoal não sabe muito de nada, esses discursos que a gente já conhece sobre a molecada, que é sempre eles que não têm interesse e tal. E aí a gente propôs que tivesse essa restrição em sala de aula, mas que a escola tivesse, primeiro, um ambiente que proporcionasse outras coisas para fazer. Beleza, a gente não quer que você use o celular no intervalo, mas o que tem no intervalo para vocês fazerem? A quadra tá livre? Tem um ping-pong? Tem alguma atividade lúdica, alguma coisa diferente, uma dança? Vocês podem trazer a caixa de som, fazer uma roda de dança? Então, primeiro, oferecer coisas para além do celular. E segundo, ensinar a respeito de tecnologia e de redes sociais. Porque isso não é um problema só de vocês, molecada. Isso é um problema da nossa sociedade, gente. Tá cheio de meme de vídeo aí, de gente deixando a criança cair porque tá olhando o celular. Deixe bater no carro no trânsito porque tá mexendo no celular. Então, o celular realmente ele é um problema de vício na nossa sociedade e a gente precisa ser educado para isso. Geração que não quer saber de nada. Eu nunca vi uma geração, gente, que produz tanto igual a de vocês. Vocês estão o dia inteiro produzindo coisa. Seja meme, seja vídeo, seja o que for, mas é produção. É vocês pegando alguma coisa que é do interesse de vocês e falando sobre isso e produzindo sobre isso.
por conta de uma ferramenta que possibilita o acesso a muita coisa assim, um instalar de dedos, tá ligado? E a escola tem que assumir isso, gente. A escola precisa ser esse espaço, cara. A escola não pode, nunca deu. Aí o pessoal vai falar que antigamente era bom. A molecada prestava atenção, a molecada tinha medo, gente. Porque antigamente podia bater nas crianças, podia humilhar, pôr de castigo. E hoje em dia não pode desde os anos 90, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente continua ouvindo de pessoas que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um lixo para forma marginal, que tem que ser jogado no lixo. E que se não gritar, se não xingar, se não ofender, se não maltratar, não educa, perde o controle, eles fazem o que bem entendem. Isso não é verdade, gente. Isso é um olhar preconceituoso para a juventude. O Chorão do Charlie Brown Jr. já falava isso. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Porque não é sério, gente. É uma sociedade doente responsabilizando e colocando o resultado disso são vocês. Vocês são criados em uma sociedade violenta. Vocês são criados e se desenvolvem numa sociedade extremamente pornográfica, extremamente sem emoções, tipo assim, que se recusa a entender e falar dos sentimentos. Se você é moleque, você é ensinado que você não pode ser frágil, que ser frágil é coisa de mulherzinha, que ser emotivo é coisa de mulherzinha. Cara, os meninos aqui da escola estavam com vergonha de tirar foto comigo. Por quê? Porque tirar foto com ídolo é coisa de menininha. Não dos caras, por mais que você goste da pessoa. Gente, que loucura, cara. Olha a sociedade que a gente tem. E aí a criança e o adolescente cresce nessa sociedade, começa a reproduzir esse tipo de discurso, esse tipo de coisa. Muitas vezes entre vocês se violentando na escola pra cacete por qualquer coisa. Ai, o problema é a geração. Não é, cara. O problema é essa geração sendo criada e educada numa sociedade extremamente bizarra. E aí você chega na internet e você tem um reflexo do que é a nossa sociedade. Só que muito mais exposto, porque não tem filtro. Então, tipo assim, eu sei que dói pra mim também. Eu já fui professor que mandou aluno calar a boca. Eu já mandei aluno calar a boca, já perdi a turma por conta disso. Já mandei aluno pra direção. Ó, o dia que eu parei, eu sempre quis ser um professor diferente, mano. Pra fazer o bagulho acontecer diferente. Mas mesmo assim, às vezes a gente tá tão soterrado pelas merdas da vida que a gente perde a cabeça. A última vez que eu mandei um moleque pra diretoria foi quando eu mandei um moleque pra diretoria. Ele era do 6º ano, mas ele já era repetente umas 3 vezes. Então ele era bem mais alto que esse moleque, já era pra estar no 9º, no 1º, e ele tava lá no 6º. E ele era um moleque violento. Sabe esses moleques que ficam o dia inteiro perrecando, né, de todo mundo na sala de aula, pá, não sei o quê? E aí, tipo, pra proteger um dos meninos que ele tava zoando, que era muito menor que ele, eu catei e mandei ele pra direção. Esse moleque ficou 3 dias sem vir pra escola, gente. Quando esse moleque voltou, tava todo mundo elogiando que esse moleque estava quieto no canto dele. O moleque é assim na sala de aula. Aí, eu fui lá conversar com o moleque. O moleque não queria erguer a cabeça. Ele ergueu a cabeça e ele tava com o olho roxo, porque o pai dele socou a cara dele, porque ele foi mandado pra diretoria e a diretora chamou o pai dele na escola. Olha esse moleque. Como é que a gente pode olhar pra um moleque desse, que é violentado dentro da casa dele, e culpar ele por ele ter um comportamento violento na escola? Tipo assim, quem que tá acolhendo esse moleque? O que esse moleque tá sendo educado a ser? Pô, esse dia viralizou o vídeo da mãe lá na internet, mano. Passando um pano pro filho que riu da cara do professor PCD. Nossa, eu vi isso aí. Gente, é essa educação que vem de casa, cara. Pessoas preconceituosas, intolerantes. Por quê? Porque nós, adultos, nem sequer estivermos inseridos na infância e na adolescência numa sociedade que falava dessas coisas. Até 20, 30 anos atrás, ninguém falava de diversidade de gênero, de sexualidade. Ninguém olhava com clareza para as questões do... Gente, a gente aprende na escola que o Brasil foi descoberto. Meu Deus do céu, velho. O Brasil foi descoberto? Não, gente, os caras invadiram isso aqui. Estupraram as mulheres. Mataram as crianças. Mataram os caras. Foi um processo de domínio. Ai, que o Brasil é miscigenado. É lindo, sim, mas é fruto de violência. E a gente não vai falar disso. Qual que é a situação de todas as pessoas que não têm traços europeus no Brasil? De todo mundo. Qual que é a violência diária? Aonde estão? Então, peraí. Essa sociedade que nos educou, que faz da gente adultos, que estão ainda nesse mesmo ciclo vicioso de violência, educando muitas vezes os nossos filhos, tipo, com a melhor intenção do mundo de fazer o melhor, mas às vezes, mano, perdido em questões que não fizeram parte da nossa vida, e que faz a de vocês. E hoje, mano, a molecada na minha época, eu com 14 anos, gente, eu era uma inocência, uma flor.
Minha mãe me colocava, minha família me colocava no domingo, no almoço de domingo de família, pra ficar assistindo Banheira do Gugu, com 2 pessoas peladas dentro de uma banheira se agarrando pra pegar sabonete, todo mundo saindo, perdendo a palavra, banheira. No domingo, na hora do almoço, gente, a gente assistia isso, vocês lembram? Pra quer voltar um pouquinho mais, anos 80, o que era o programa da Xuxa, gente? As paquitas de 14, 12 anos, ia lá os velhos falar que queria namorar elas. Essa é a sociedade que criou a gente. Mano, é por isso que eu falo, a internet piorou as coisas, ou a internet só tá expondo questões que a gente nunca teve coragem, porque é uma dor, é um dedo na ferida. É mais fácil falar que o problema é a geração. A criança de 10, 11 anos hoje, ela já tem consciência do que está cercando ela. Você pode tentar fingir que ela não tem essa consciência e ignorar a curiosidade dela, ou o que ela está perguntando, mas ela já sabe. E quando a gente não proporciona um ambiente para essa criança se sentir confortável de vir e trocar ideia com a gente, tipo, ter espaço para entender essas questões, que são questões, mano, que uma criança ou um adolescente não entende. Nem entre os amigos, porque vocês têm a mesma idade, a mesma percepção. Então vocês estão ali trocando as experiências, mas não tem um olhar responsável de uma vivência diferente, que vai respeitar o que você está sentindo, o que você está pensando, e vai te acolher para trocar ideia sobre isso. Aí vocês não trocam ideia com ninguém. O que acontece? Vocês vão fazer os bagulho, velho. Porque a gente é assim. A gente é assim adulto. Imagina criança e adolescente que tem uma mente que por si só, mano, já é curiosa. Já é, tipo, de descobrir as paradas, de, tipo, conhecer as coisas novas. Gente, é um processo de desenvolvimento, não é só sobre, assim, tipo, ser um pai, uma mãe legal, ser um professor legal. É compreender a questão científica de um cérebro de criança e adolescente que ainda está se desenvolvendo, não está completo. Ele não consegue entender certas questões ainda na cabeça. Então precisa desse cuidado. É um cuidado diferenciado. Acontece que há, sei lá, 40 anos atrás, a neurociência não era tão debruçada sobre essas questões da criança e do adolescente. A gente não tinha tantos especialistas em criança e adolescente. O olhar da psicanálise, de questões emocionais, sempre foi para o adulto. Aquele adulto que é um resultado de violência, etc. Mas aí quando a gente vai a fundo, a gente percebe que tudo isso está lá na infância. Está lá na adolescência, cara. Eu fui abusado com 8 anos, gente. Eu não tenho nenhum problema em falar disso, porque eu escondi isso dos 8 anos de idade, até da minha família. E olha que eu tinha uma família, mano. Cara, eu não tenho um A pra falar da minha mãe. Não tenho um A. Mas eu escondi por 20 anos, cara. Eu fui com 28 anos que eu tive coragem de ir num psicólogo e falar sobre isso. E durante todo esse tempo, eu me culpei. Como é que eu deixei a pessoa fazer isso comigo? Será que eu sou gay porque um cara fez isso comigo? Quantas vezes eu não tratei os outros mal por eu estar ferido e não conseguir estabelecer uma relação de confiança e eu não sabia de nada disso, porque a gente não tinha uma abertura para se sentir confortável de falar sobre isso. Tudo que a gente vivenciar na infância e na adolescência vai afetar a gente. Às vezes eu vejo os memes de professor na internet, muito meme de professor, o cara fica... Desculpa, eu fico... Os memes do professor. 4 anos de faculdade, eu não sei se eu aplico Paulo Freire ou se eu aplico a educação do meu pai e da minha mãe. Quero o quê? Grito? Tapa na mesa? Quando um cara quando um namorado dá um murro na parede, o que a gente fala pra menina? Cuidado, red flag. A pessoa tem um descontrole emocional. Hoje foi a parede. Não é você. Por que é diferente? Um professor que cata e espanca a mesa para deixar o pessoal com medo. É a lógica do medo. A gente não está conscientizando. Por que é importante a gente, sentar? Vocês que são uma geração que está viciada. Mentira, tá todo mundo viciado em celular, porque o celular ele é feito para ser viciante. Na rede social, você é o produto. A rede social ela tem diversas estratégias para o seu cérebro ficar conectado com ela o dia inteiro. Isso afeta adultos também. E a gente precisa de uma escola que vá assumir que precisa de uma educação sobre isso. A famosa cidadania digital. Para as pessoas pararem de achar que a internet é terra de ninguém. Para as pessoas pararem de... A gente estava falando aqui antes. Cara, o TikTok, gente, tem uma onda de gore agora. E não é gore de filme, gente, tipo Massacre da Serra Elétrica. É gore real. E é um conteúdo extremamente entregue para criança, velho. Você vai no YouTube, gente, é só incel e red pill. E com todo respeito, rapaziada, já me falaram para fazer conteúdo para trocar ideia com os homens. Mas assim,
não é culpa da mulher, meu Deus do céu, cara. Nem culpa de sexualidade de ninguém. Não é isso, cara. Meio que os amigos não tinham uma moto, aí não vou querer mais também, depois que eu tenho filho. Tipo assim, cara, é uma questão muito mais complexa e profunda que isso, porque é uma formação social que está enraizada do que é ser homem, do que um homem precisa ser e precisa fazer, como que ele precisa agir, o que ele não pode fazer, do que é ser mulher, e qual que é o que cada um é obrigado a ser e fazer na sociedade. É uma questão muito mais profunda que isso. Mas você entra lá no YouTube e é só esse conteúdo, uma alta divulgação para mulher. Mas isso faz parte da construção de um ambiente onde as pessoas querem participar. Cara, eu nunca cobrei atividade de aluno. Nunca. Eu nunca falei assim, ó, vocês são obrigados a me entregar esse trabalho. Porque se você fizer, porque você está sendo obrigado a fazer, só para me entregar, o que você aprendeu? Nada, velho. Você fez o bagulho para não ser punido. Não me interessa isso. Tipo, quando eu tava dando aula de artes. Cara, eu não tô aqui para formar um artista de teatro, um desenhista, um pintor. Se você quiser ser isso, é na minha aula que você vai desenvolver isso. Mas eu não tô ali para isso. Eu, como professor de artes, eu tô ali o quê? Para vocês entenderem a grandiosidade e a importância da arte na vida de vocês. Porque mesmo... Ah, eu não gosto de arte. Cara, é impossível. Todo mundo assiste desenho, filme, série, música, dancinha. Tudo isso que a gente consome é arte. Tem um potencial artístico. Mas a gente chega na escola e a gente acha que arte é ficar fazendo desenhinho para tirar nota. E aí vocês perguntam, os alunos então não entregavam o trabalho? Você entregava, velho. Não porque era obrigado. Eu falava, mano, se você vai fazer só para entregar, não precisa fazer. Por quê? Porque eu ia chegar e ia trocar uma ideia com você. Você compreendeu isso aqui? O que você acha? É isso, isso, isso. Mano, se você tem a compreensão do conteúdo, não me interessa se você precisou copiar da lousa, se você precisou assistir um vídeo. Você já compreendeu o conteúdo. Esse é o objetivo. Gente, escola conteudista, que é a escola tradicional que a gente tem, é só cópia, 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 conteúdo, 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 sem um tempo para pensar. Isso é um fato. Mas ela vê muito exemplo do outro. Então, tipo assim, você pode estar com um puta discurso pro seu filho, de como ele deve ser, de como ele deve agir, disso e daquilo. Ele vai aprender como ele vai ser te copiando. Então você pode ter um discurso maravilhoso, se na prática você é uma pessoa violenta, se o teu filho vê você resolvendo um conflito com o vizinho com violência, se o teu filho vê você sendo violento com o irmão dele, com ele, o que na cabeça dele, mesmo que você fale que você está errado, etc., na cabeça dele ele já está construindo o quê? Para resolver esse tipo de conflito eu tenho que ser assim. Eu tava falando? Ah, não lembro, não. Putz, gente, o café me... Nossa, olha o tamanho do bagulho, velho. Ah, a gente tem mais 10 minutinhos, tá? Porque agora é aula normal. Professor, a Tony perguntou se você consegue ficar aqui até o intervalo. Aí você tira a foto do pessoal. Eu acho que eles fizeram duas perguntas até agora, o resto foi eu falando igual. Professor, você pode falar, porque porque, por exemplo, nós fez uma pergunta e essa pergunta já respondeu mais 5 que eu tinha pensado. Tipo, você faz duas e vai ser... Se isso é bom ou ruim, eu não sei, gente. Mas é bom. Vocês imaginam a loucura. Não, tá. Ela perguntou se você consegue ficar até o intervalo. Que horas é o intervalo de vocês? É às 3h05. Aí você fica aqui e tira foto do pessoal que quer tirar. Eu já vi um monte de gente perguntando, hoje tem que tirar foto com ele. Eu tiro. Tá, valeu. Aí você fica aqui na sala, aqui, eu trouxe bolacha da merenda, falou pra trazer aqui. Você quer? Tá assim? Não, bolacha não quero agora não, só um cafezinho. Agora de vez eu não sei mais o que eu tava falando, né? Mas é sobre isso, gente, é sobre isso, tá? Então mais duas perguntinhas. É essa construção, tá? Eu acho que... Mais 4 perguntinhas? Para que a gente consiga outros resultados na educação, Acho que é melhor já e para que a gente consiga principalmente o que o pessoal mais reclama, que é a participação de vocês. O quanto vocês participam ou deixam de participar, o quanto vocês se engajam. Mano, não há como impor engajamento. Engajamento a gente constrói. Para isso precisa de ambiente adequado. Para isso precisa de uma boa relação entre as pessoas. Mano, a gente nunca vai conseguir produzir nada bom junto se a gente não se gostar, cara. E aí, de novo, a questão do afeto não é ser bonzinho, não é ser legal. Porque senão, dependendo do moleque, ele monta, velho. Ele vai montar, porque ele... Ai, gente, eu posso fazer... Vou falar uma coisa, eu não sei. Eu não vi as professoras da escola ainda. Eu não sei se alguma faz isso. Mas, gente,
Por favor, professores de escola pública, principalmente professoras, para de usar o aventalzinho. Isso acaba com a nossa credibilidade. O aluno vê ela de aventalzinho e ele fala, gente, Posso falar? é fundamental. A sensação deles é essa, é fundamental. Posso falar que eu tô aqui? Já Eu lembro. não- Mas assim, ó, isso é muito pra dizer, porque, tipo assim, às vezes a gente tem uma concepção de que afeto e de que essa relação vai ser construída na perspectiva do que nós adultos imaginamos que seja uma relação da hora. Só que às vezes, pra molecada, a visão pra situação e pra aquele jeito de ser é diferente. Tipo, eu acho que o bagulho só deu certo na internet pra mim, mano, porque eu tentei sempre fazer do mesmo jeito que eu fazia na sala de aula. E tipo assim, tem muita gente que não gosta do fato de eu falar de eu falar palavrão. Mas, mano, sempre foi o meu jeito de ser. E tipo assim, e essa linguagem funciona muito pra molecada. Vocês nunca vão ver eu usando palavrão pra ofender ninguém, pra diminuir ninguém. Mas como advérbio de intensidade, não tem como. Mano, uma coisa é eu falar, nossa gente, caramba, hein? Esse podcast foi legal pra caramba. Outra coisa é. Hein, mano? Não tem como, velho. Foi muito melhor, sabe? Tipo, é um advérbio de intensidade. Então, a questão da escola é essa. É errado falar palavrão. É errado falar palavrão ou é errado machucar os outros? Porque pra machucar os outros você não precisa de palavrão. É verdade. Você não precisa de palavrão. Eles Você sabem falar que- do peso de alguém, da altura de alguém, da cor da pele de alguém, não necessariamente é um palavrão, é uma palavra considerada uma palavra imunda, mas que vai machucar a pessoa e vai ferir a pessoa. Então a questão é essa construção da relação. É isso que eu acho que falta. E aí, de novo, o afeto às vezes não é ser bonzinho, não é ser legal, não é ser fofinho. Tipo, a postura que eu tenho no infantil é o professor coquete, o professor de lacinho no cabelo, fofinho, tá ligado? Fofinho. Se eu chegar de coquete na sala do terceiro, eu vou ser humilhado. Mas você tava bravo pro senhor. Tá ligado? Então, tipo assim, são 40 crianças e uma sala de aula. Será que as 40 tem que se virar e se adequar? Ou será que não é a gente que deveria olhar para as necessidades e para as individualidades de cada um e tentar fazer um ambiente? Não é uma aula particular e pessoal especificamente para tal criança, mas é um ambiente onde ela também se sinta inclusa, onde ela também se sinta bem. Você não precisa necessariamente de um profissional ali para atender uma criança autista. Mas você precisa ter um mínimo de consciência a respeito do autismo para entender o que a variação daquele ambiente vai proporcionar naquela criança. E educar o resto da molecada que ela é uma criança como qualquer outra, que também quer brincar, que também quer se divertir. Mano, tem tanta gente que é tão violentada na escola que fica tipo assim, mas eu gosto de ser sozinho mesmo. Mentira! Mentira. Eu falo que eu gosto de ser sozinho, eu não gosto. É mentira nossa, gente. Todo mundo gosta de trocar ideia, de estar junto. Uma coisa é você ter um momento individual ali, mas todo mundo gosta de se sentir bem. É que o moleque que é humilhado por todo mundo na escola, é lógico que ele não vai querer estar com ninguém, ele se sente mal com todo mundo, às vezes com a família, às vezes com os professores, às vezes com os amigos. Então, é esse ambiente, é proporcionar esse ambiente. Tipo os dois aqui, fofura, sabe? Tipo, é um ambiente onde os dois se sentem confortáveis pra, tipo assim, Quase derrubou o café. pra ser quem eles são, tá ligado? Pra, tipo assim, pra você sabe que você pode ser quem você é, que se você errar, vão te ajudar, vão te corrigir, vão pegar no seu pé, mas você não vai ser humilhado. Tipo, não vão falar que você não tem futuro por causa disso. Depende da pessoa. Não vão te condenar. Mas então, Depende da pessoa. tá ligado? Eu não sei como é que é o Lane aqui, mas, mano, os caras têm uma sala de podcast. Isso engaja. E não é que eles são obrigados. E olha só, outra merda da escola. Se você faz uma sala de podcast e você obriga as crianças a fazer o podcast, ninguém vai fazer. Vai passando o tempo. E outra, tipo assim, tem gente que não se sente confortável de estar na frente da câmera, que não gosta de mexer no computador. Não, você proporciona, olha, nós teremos isso, quem quer participar? Todo mundo quer participar? Você gosta de apresentar? Você manja de computador? E aí, pô, coloca um programinha de edição de vídeo pra molecada aprender a fazer edit, sabe? Influencia, ajuda as redes sociais, engaja a rede social. Às vezes a rede social monetiza e vocês podem usar o dinheiro, mano, pra fazer umas coisinhas da hora na escola, comprar umas bolas,
comprar uma mesa de sei lá o quê. Ah, mas chega a ser engraçado enquanto o Wiki força, aí tem nós, por exemplo, que quer fazer, mas que a gente acaba sendo limitado. É isso, entendeu? Tipo assim. É a faca de dois pontos, e parece que eles não sabem usar isso a favor deles. Isso, tipo assim, cara. Pô, você tá obrigando todo mundo, aí a galera não quer. Porém, tem um grupo que quer muito. Não limita, incentiva, pô. Tipo assim, por mais que não seja o que nós adultos atualmente pensamos da sociedade, vamos olhar 5, 10 anos pra frente, principalmente com esses bagulho de IA agora. Quais que são os seus trampos, cara? Quais que vão ser as possibilidades que as pessoas vão ter de ganhar algum dinheiro, de fazer alguma coisa, de descobrir o que gosta e não, ninguém trabalha. Ai, trabalhe com o que ame, não. A gente trabalha porque precisa, gente. A gente trabalha porque precisa. Sabe quem é o maior exemplo disso? Os grafiteiros. Mano, molecada do grafite, o moleque começa novinho, pichando, a cadeira da escola, aí o moleque começa a fazer bombe, aí o moleque vai fazer. Aí o moleque chega no grafite. Cara, enquanto ele está fazendo grafite porque ele ama, é super divertido. A partir do momento que ele precisa ser contratado para fazer grafite, para ganhar dinheiro e sobreviver, o grafite vai começar a ser um bagulho cansativo na vida dele. Porque antes era um hobby. Porque antes virou uma obrigação, uma necessidade. Agora, também, olhando para a nossa sociedade, é difícil falar que não. Mas eu também acho um erro tomar todas as decisões baseado simplesmente na necessidade de sobrevivência. Tipo, não, eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou fazer isso, mesmo que não suporte isso. Cara, você vai ter uma vida miserável mesmo sendo milionário. Porque você não vai estar feliz. Mas acho que eu seria um miseravelmente feliz. Não, com todo respeito. Ter as coisas é bom. É bom. Principalmente porque a gente está numa sociedade onde, para que ela funcione, a gente tem que ter as coisas. Tipo, não faz sentido uma estrutura de mercado e de economia que produz sem parar, cada vez buscando mais lucro, se a gente não for incentivado a querer aquilo. Tipo, mano, um boot qualquer de 50 conto faz a mesma coisa que um Nike faz. Mas ninguém vai se sentir tão da hora com um Quixote como se sente com um Nike SB. Então, tipo assim, existe essa construção social de marcas e de desejos e do que a gente quer e do que é bom e do que é legal. Mas acredite, e o Chorão, mano, escutem Charlie Brown Jr., molecada mais nova. O Chorão já falava isso. Tá cheio de endinheirado, infeliz pela cidade. Tu vai estar se sentindo foda, com carro foda, com roupa foda, não vai te faltar nada. Você não vai saber nem o que fazer. Vai começar a meter aqueles loucos de vamos lá no Titanic com uma lata de sardinha, ver se ela não explode pra gente dentro, só pra gastar o dinheiro. Mas é um vazio. Não é um vazio, gente, que... O pessoal fala muito do abandono da molecada de pública, que muitas vezes o pai e a mãe tem que trabalhar o dia inteiro e não tem tempo pros filhos. Mas quando você olha para questões sociais, de uma situação econômica muito privilegiada, onde o pai e a mãe substituem a presença por presente, você tem a mesma miséria existencial naquelas crianças. A mesma miséria existencial naquelas crianças. Que é sentir que ninguém se importa. Ah, beleza, eu tenho o melhor videogame, o melhor celular, meu pai trabalha muito e me dá tudo isso. E me dá tudo isso. Gente, a minha acabou de destruir o celular. Acabou o celular. É um sinal de que precisamos acabar o podcast. Caraca, Júlia! Cara, ela ficou tanto tempo sentada assistindo o podcast que eu acho que ela grudou na parede. Enfim, existe esse mesmo vazio. Porque, gente, é o que eu falo, nada substitui a nossa presença na vida dessa molecada. E não é a nossa presença como uma figura de vigilância, de pressão. É como figura de acolhimento, de porto seguro. A gente precisa ser para essa molecada o que muitas vezes a internet tem sido. O que muitas vezes a escola deixa de ser, os nossos pais deixam de ser. Esse para mim é o grande lance. Gente, foi todo mundo embora. Cara, eu fiquei falando muito. Gente, não, tipo assim, esse é o primeiro episódio do LenoCast que não teve participação dos apresentadores. Não, tipo assim, eu ia até perguntar pra ele assim, o que você achou da escola superior integral e tal, mas não deu tempo. Mas na próxima vez,
você está convidado de novo pra quando você quiser vir. A gente vai ter que fazer parte 2. Tem uma parte 2. Você tem que vir pra ter uma parte 2. Não, aqui eu vou até tirar uma foto antes da gente encerrar aqui, vamos tirar uma foto. Bora, peraí, então eu quero aparecer. Deixa eu ver a cara dele. Cara, olha como eu tô pequenininho nessa cadeira. Boa, família. É Ó, isso, gente. Calma, a gente nem encerrou aqui. Pera aí, filho. Senta. Vamos lá, tem que encerrar. Gente, então é isso. Infelizmente, nosso episódio vai chegar ao fim. Muito obrigado por você ter Cara, gente, desculpa, eu rabelei. Eu Ó, falo foi muito. não, rabelão. Eu não tenho controle, gente. eu não Ó, tenho sabe o que controle. é? A gente queria fazer um episódio de 5 horas, igual o Pode Par, porém a escola não deixou, tá, gente? Tá bom. Infelizmente, Todas as horas do dia, né? Ah, não, se pudesse ficar cansado. Ó, infelizmente a escola não deixou, mas a gente ia fazer 5 horas, entendeu? Porque a nossa convidada aqui é VIP hoje, então a gente hoje ia render. A gente Porém, não deu tanto- A gente só ia parar quando o café você tem massa. É verdade. Então, infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim. Muito obrigado pro Sr. Luiz mais uma vez. Eu que agradeço, por gente. participar aqui. Caralho, foi muito do caralho. Ó, eu quero que você volte aqui, se você tiver outra oportunidade aí, tiver tempo. Só A chamar gente te chama de novo, tá? Só não precisa vir tão cedo, tá? Chegar aqui às chegando do 11h30. almoço. É. Mas é isso, tá, gente? Muito obrigado por ter assistido. E é isso. Falou. Tchau, abraço e fiquem Isso, com é Deus. isso. Tamo junto. Tamo junto. Não, eu quero tirar uma foto.